um movimento chamado masculismo. Você já ouviu falar nisso? Masculismo. Masculismo é um movimento similar ao feminismo, porém voltado para os homens. Assim como o movimento feminista, o movimento masculista, ele prega que a virilidade ou a masculinidade são construções culturais e sociais e, portanto, podem e devem ser desconstruídas. O que a Bíblia diz que é masculinidade, que é papel do homem, diz: não, isso é coisa cultural, isso é coisa social, vamos desconstruir isso. É o masculismo. E pesquisando sobre esse movimento, eu achei esse livro aqui. Eu poderia dizer que é de um homem masculista. Estranha essa palavra, né? Mas olha só o título desse livro: Seja Homem. E o subtítulo é Desmascarando a Masculinidade. E aqui o trocadilho que ele faz com esse seja homem é aquela frase que os pais de hoje já não dizem mais, mas que os nossos pais diziam: seja homem, rapaz, não é assim? Seja homem, rapaz. Pronto, é essa crítica aqui: seja homem. Aí no entendimento dele, ser homem é ser violento, é ser dominador, é ser insensível, é não poder expressar suas emoções, ou seja, ser homem é não chorar. Na cabeça dele, ser homem é isso, e ele vai criticar que a masculinidade é isso. Gente, mas a masculinidade não é isso. É aquilo que eu falei no início: os homens foram criados longe de Deus e não aprenderam o que é ser homem com base na Bíblia. Aprenderam o que é masculinidade com base no que escutam na rua, com o diabo, com o mundo. O autor desse livro aí, ele precisa saber o que é ser homem à luz da Bíblia. Olhe para Jesus Cristo, o nosso maior e insuperável modelo de homem. Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus olhava para as multidões e dizia: o que é que tinha nele? Quando ele olhava para as multidões perdidas, ele sentia o quê? Compaixão. Como é que você pode dizer que ser homem é não ter sensibilidade? Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão das multidões. Jesus tratava com dignidade cada mulher, inclusive as mulheres que eram mais desprezadas. A mulher com fluxo de sangue que ninguém tocava porque era impura, Jesus a curou. A outra que tinha adulterado, que ia ser apedrejada, Jesus a perdoou e a salvou. E se você sair olhando por todo o Evangelho, você vai ver quantas mulheres Jesus tratou com dignidade. Jesus, sim, o homem perfeito, chorou. Lá quando Marta e Maria estavam chorando pela morte do seu irmão Lázaro, Jesus se comoveu. O texto diz: ele se comoveu e chorou. Então como é que alguém vem dizer que ser homem é ser estúpido, é ser bruto, é ser violento, é não expressar suas emoções? Ser homem é não chorar? Você aprendeu isso com o diabo, não foi com Deus. O grande rei Davi, quando no seu leito de morte chamou o seu filho Salomão para lhe dar as últimas instruções, olha o conselho que Davi deu a Salomão. 1 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, eu vou morrer. Portanto, tenha coragem e seja homem. Olha o conselho de Davi para o seu filho Salomão: tenha coragem e seja homem. Mas o que significa isso? Ele diz: guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Quando Davi diz a Salomão: seja homem, meu filho, ele não estava dizendo: seja homem, não chore não, seja homem, seja um abusador, seja um violento. Não, ele não estava dizendo isso. Quando ele diz: seja homem, meu filho,
Ele estava dizendo: guarde os preceitos do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, obedeça aos mandamentos do Senhor. Era isso que Davi estava dizendo quando disse: seja homem, meu filho. Veja o que Jetro, sogro de Moisés, diz a Moisés quando vai aconselhar Moisés sobre levantar no meio do povo homens para liderar o povo. Olha o conselho que Jetro dá a Moisés, Êxodo capítulo 18, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Olha o que Jetro está dizendo: homens, procura, Moisés, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, por maiorias de 100, por maiorias de 50 e por maiorias de 10. Como líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Mas Jetro está dizendo: vai colocar como líder do povo quem? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Homens de verdade. O que é um homem de verdade? Querido, a palavra hebraica que foi traduzida aqui por homem de verdade, coloca na tela aí, tem aí, emet, homem de verdade, a palavra foi traduzida aqui como verdade. Também, além de verdade, significa firmeza, fidelidade, constância, credibilidade, estabilidade. Então, à luz da Bíblia, ser homem de verdade significa ser temente a Deus, ser capaz, ser firme, fiel, constante, estável e verdadeiro. Isso é que significa ser homem de verdade. Era isso que Davi estava dizendo para Salomão: meu filho, seja homem. Não tinha nada a ver com o que aquele autor J.J. Bola estava falando do seu livro Seja Homem, Desmascarando a Masculinidade. Ele nunca soube o que é a verdadeira masculinidade. Não confunda pecados cometidos pelos homens com a identidade dada por Deus aos homens. Ser rude, ser estúpido, ser áspero, violento, abusador, opressor, infiel, mentiroso, não é ser homem, é ser pecador. Não confunda isso. Não confunda os pecados cometidos pelos homens com a definição de masculinidade definida na Bíblia por Deus.